Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Aleluia, vamos ver apenas 8 versículos. Ezequiel, capítulo 2. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Quando ele falava comigo, ele me pôs em pé e ouvi o que me falara. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são descendentes duros e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouça, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Versículo 3 do capítulo 3. E disse-me, filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as suas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Assentados, amém. Queridos irmãos, graças a Deus. Primeiro que eu preciso repetir que Deus é o mesmo. Deus não mudou em sua concepção. O pensamento dele é o mesmo, o agir é o mesmo, o trabalhar é o mesmo. E aqui havia um problema seríssimo. A Bíblia aqui fala sobre o povo de Deus. Não é uma palavra de acusação.
Sírios, ou Egito, tinha nada disso, era o povo de Deus. Agora imagine os irmãos, qual era o problema desse povo? Lá no capítulo 8 vai dizer que o problema é que eles adoravam animais, era idolatria. No capítulo 4 a Bíblia nos diz que Deus anuncia o cerco de Jerusalém, ou seja, eles já estavam transgredindo um dos primeiros mandamentos do Senhor, que é adorar somente a Deus. Agora, importante observar, queridos, que aquele mesmo povo, eles tinham em suas mãos as leis, os estatutos, os mandamentos, os preceitos, e mesmo assim, com tudo que tinham nas mãos, ainda não entendiam, ou melhor, não procuravam exercitar, não procuravam viver. E quando o povo de Deus não procura exercitar a palavra como ela é, a tendência é cair na idolatria. Quando o povo de Deus não exercita a palavra como ela é, a tendência é se perder espiritualmente, é ter uma queda espiritual. A tendência é se afastar de Deus. Deus, então, mesmo tendo as leis, os mandamentos, os estatutos, Deus então se vê na obrigação de levantar o profeta Ezequiel. Sim, o profeta Ezequiel, para falar do seu próprio povo. E detalhe, irmão, é que Deus fala para Ezequiel que, querendo ouvir ou não, ele teria que falar. E mais, dizia que não ia ouvir, que era casa rebelde. Mas se ele não falasse, também seria considerado como rebelde. Se ele não falasse o que Deus estava mandando falar, ele seria cobrado também. Hoje, na realidade que a gente vive hoje, no meio evangélico, é que se o pastor fala a verdade, a tendência da igreja é esvaziar. Se o pastor trouxer a palavra revelada, porque naquela época havia tudo nas mãos deles. Mas acontece que nós estamos escrito que não deveria adorar outros deuses, nem fazer imagem, não deveria fazer nada disso, nem animais da terra, nem animais do céu. Estava tudo escrito como deveriam se comportar. Mas acontece que a lei, os profetas, tudo aquilo não era o suficiente. Então Deus levanta alguém, levanta um profeta, e a esse profeta, segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz: olha, ponte de pé que eu quero falar contigo. Então ele chama Ezequiel para uma tarefa árdua. Porque não é difícil você pregar para quem está lá fora. Porque você vai numa praça, coloca uma caixa de som, pega o microfone e prega. As pessoas passam para lá e para cá, alguém para, outro vai adiante, outro fica de longe. As mensagens entram nas casas, mas você está ali pregando.
poder falar comigo. Ou seja, não é aquilo que eu queria. Eu estava sendo tomado pelo Espírito de Deus. Aleluia! E eu pôs em pé. E ele ouviu o que falava. Ele ouviu o que falava. Não sei. Mas acontece que aqui diz. Ele disse que, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. E eles são semblante duro, soberbos de coração. Eu te envio a eles e dirás: assim diz o Senhor. Quem está disposto a isso hoje? Ninguém está disposto a perder o dízimo. Ninguém está disposto a perder a oferta. Ninguém está disposto a ser olhado com cara feia. Ninguém está disposto a ser debochado. Ninguém está disposto a ser execrado. Ninguém está disposto a isso. Porque pregar a verdade, queridos, dá trabalho. E Deus então pega uma pessoa, um profeta, levanta uma pessoa da sua confiança, diz de passagem, uma pessoa que fazia a diferença. Naquela época havia anciões, havia sacerdotes, estavam lá, eles entravam no templo, irmãos, sacrificavam animais, como está lá em Isaías 66, verso 3. Sacrificava animais, derramava sangue, oferecia ofertas, fazia tudo certinho, conforme estava descrito na lei. Mas a vida deles não condizia realmente com aquilo que faziam. Ou seja, sacrificavam, até buscavam, como está em Isaías 58. Porque oramos nós, porque clamamos nós, porque jejuamos nós, e o Senhor não nos ouve. Ainda reclamavam com Deus ainda, murmuravam ainda, por que não nos ouve? E Deus dizia: quando vocês fazem esse jejum, vocês falam: não é para mim não, jejum é para vocês. Como se fosse um jejum para poder emagrecer, jejum regime. Não era um jejum espiritual, não era isso. A oração não chegava até o Senhor. Por quê? Porque na verdade, mesmo assim, não adiantava para Deus eles adentrar ao templo, se o verdadeiro propósito de estar no templo é uma perfeita adoração a Deus. Aleluia. Demais não, é adoração a Deus. Está escrito a palavra de Deus, que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Eles que ouçam, deixem ouvir, porque eles são casa rebelde, e hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. Não vão poder reclamar que não sabiam de nada. Não vão poder reclamar que não ouviram nada. Então Ezequiel, para desencargo de consciência, vai lá e fale para eles: quando as coisas ruins acontecerem, eles vão entender que eu te enviei para poder falar a verdade.
Eles vão entender isso, vão lembrar disso, quando estiverem no cativeiro que está sendo preparado para eles. Eles vão saber. Diz a Bíblia Sagrada: mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois o cara rebelde, eu não quero saber se vão te bater, se vão te xingar, se vão te humilhar, vão te maltratar, vão te expulsar. Importa é que você fale a verdade. E outra coisa, fale porque, mas tu, filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde como o caso é. Não seja rebelde, porque se você não falar, eu vou te ver um rebelde, e todo rebelde eu castigo, todo rebelde eu cobro. Eu te chamei para falar. Talvez os irmãos devem estar pensando nessa noite, mas hoje, nesses últimos tempos, pastor, há necessidade disso? Sim. Lucas capítulo 2, a Bíblia nos fala acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E ali a Bíblia nos fala, no capítulo 2, no verso 24, vai mostrar que Deus havia conduzido Simeão, porque Deus havia dito para ele, ao templo. Foi exatamente no dia em que Jesus estava sendo apresentado para cumprir a lei. E nesse momento, Simeão pega Jesus no braço, então começa a falar: aleluia, Senhor, agora despede teu servo em paz, porque eu já estou vendo a salvação do meu povo. O Senhor disse que eu não morreria onde vi a salvação do povo de Israel. Agora já pode me levar, já pode me levar para ti, com a criança nos braços. E ele diz a verdade, que aquela criança ia ser levantado para aqueles de muitos, levantar muitos, outros caírem, e que uma espada iria transpassar, mostrando o sofrimento que ele iria passar. Mas saiba de uma coisa, meus amados irmãos, como isso foi dito, não teve nenhuma comemoração quando Jesus nasceu. Não teve nenhuma festa. Não teve não. Não sei. Não sabe-se nem a data. Há uma confusão de datas. E hoje, irmãos queridos, eu sei muito bem que isso não agrada muita gente. Isso tira algumas pessoas do sério. Mas na palavra de Deus, naquele momento em que Simeão falou aquelas palavras, os pais ficaram só ouvindo. E depois daquela profecia que ia se cumprir, mais adiante, houve uma perseguição, e o Senhor disse para os seus pais: vai para o Egito e leve a criança, só volte quando eu determinar, porque Herodes se levantou para matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Ele não admitia que se levantasse o surdo do rei além dele, porque foi dito
O seu humano agora volta, porque quem queria matar já está morto. Meus amados irmãos, a gente vive uma situação diferente. Quando alguém, se hoje, porventura, na data de hoje, eu tenho visto as pessoas tirando da onde não tem, os filhos dizendo: eu quero meu presente, aleluia, as lojas abarrotadas de pessoas, eu andando para cima e para baixo da BR-101, e eu vejo um movimento intenso de carretas para cima e para baixo, carregando mercadoria, para poder encher a casa das pessoas que vão comemorar uma data que nem eles não conhecem, não conhecem a situação, não sabem nada do nascimento, não sabem do sofrimento, não sabem da dor, e aí querem comemorar. E se comemorar tudo não tem jeito. Procure, por exemplo, é igual a Páscoa. Ovo de Páscoa só em abril. Panetone é só no Natal. Que não tem ninguém fazendo aí, de forma nenhuma, aquele pão, sei lá como é que é o nome, aquele pão que passa no leite, passa açúcar, não sei lá. Como é que é? Não, rabanada, não é rabada não, rabanada. Que rabada, meu Deus do céu. Rabanada. Você não vê, dificilmente você vai ver por aí fazendo isso. Mas quando chega nessa data, as mesas estão cheias. Tudo bonito, cheio de fruta, cheio de uva. Passamos hoje lá, até falou comigo, que uvas bonitas para enfeitar a mesa. Realmente, vai enfeitar a mesa. Passei assim, foi almoçar. Todo mundo está preocupado com isso. Mas, meu irmão, qual é o significado disso para Jesus? Vou explicar para os irmãos. O povo de Israel caiu por causa da idolatria. Hoje as pessoas idolatram a data, o dia 25. Fica todo mundo aguardando. Mota o mundo no supermercado. Você não encontra mais nada. Tem que ter o Chester, tem que ter o Pedro, tem que ter o Cidascotemer. Se não tiver, não é Natal. Meu irmão, isso é idolatria à data. Tem que deixar de ser idólatra. Isso é idolatria mesmo. Não gostou? Come pouco. É idolatria, acabou. Quem não diz isso? Quem é diferente? Louva a Deus, glorifica a Deus. Pode me bater, pode me pisar assim, estou nem aqui. Porque se alguém falar a verdade, esse povo de Deus, eu não digo o mundo, não, eu digo o chamado cristão, a mesa abarrotada. Eu vou comprar o quê? Ó, você traz não. Olha, eu vou levar um mensadinho, eu vou levar um tênis. Vai. Pior de tudo que gasta tudo. Você ganha janeiro, está tudo, cartão que ele chorou. Aí a conta vai chegando. Eu quero ver vai pagar. Aí vem PTU, vem PVA, vem das contas, vem tudo. Aí vem as crianças que vai à escola. Aí sabe, aí vai procura a prosperidade para poder abrir a porta. Espere, você vai ver lá, janeiro e fevereiro, o povo abarrotado. Você que fez a festa, que você vem para cá, deu uma abriu da vai abrir da porta. Porque a pessoa, meu irmão, não para analisar. Não para pensar. O povo de Israel caiu por causa da idolatria.
cativeiro da idolatria. A data 25 de dezembro não é a data mais importante, não. Mais importante é o nascimento, é o sofrimento, é a morte, é a ressurreição. É Jesus de Nazaré. E Ele não mandou fazer isso. Isso é uma atitude pagã. Povo de Deus, ninguém fez festa quando Jesus nasceu. Agora quer comemorar. E não faz não para ver. O marido não se enrola toda. Para que eles têm que fazer, meu amor? Todo mundo faz. Não vão fazer. Calma, Jesus não vai castigar, não. Jesus não castiga, não. É só um dia do ano. Não, meu irmão. Ninguém está proibido, agora pensa bem. Pensa bem o que está fazendo. Mas, pastor, querido, isso aqui é só para se informar. Muitas dessas pessoas, na verdade, chamados cristãos, entendeu? Que inclusive é nesse momento que os filhos lembram da mãe e do pai. Tem que ir lá ver, né? Se passar o Natal, se eu não ver, bem enrolado, o tempo todo. Aí tem que fazer um negócio. Irmãos, isso é idolatria à data. Você pensa que Jesus está preocupado com o aniversário de nascimento dele? Não. A única coisa que ele disse foi sobre a Santa Ceia, fazer memória de mim. Mas na Santa Ceia não foi nascimento, não. Não foi Natal, não. Pois é. A gente olha aqui para Ezequiel. Quando você vai lá em Lucas, capítulo 1, capítulo 2, e você vê o nascimento, você vê o relato, você vê o sofrimento, em que na verdade estava ali o pai, a mãe e o homem de Deus. Não há apresentação da criança aos 8 dias de nascimento, circuncidando, fazendo de conforme a lei, e alguém pega no colo semelhante e diz: vou ler para os irmãos, vou ler, mas depois esse pastor está falando demais. Ô pastor chato. Chato não, olha só, Lucas, abra a tua Bíblia e você vai ver o que está aí, ó. Olha só, está aí, aqui, ó. Olha só. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procedessem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os homens, a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Mas depois vem, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este é posto para a queda e elevação de muitos de Israel, e para sinal que é de contradição, e uma espada transpassará também da sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha, irmão, ali
foi isso. Falou sobre o que iria passar. Não houve ali festa, não houve nada. Os pais ouviram, o homem de Deus falando. Maria, então, depois, a profetizando, começa a louvar a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, é o meu Salvador. Havia uma alegria, mas uma alegria espiritual, uma alegria que trabalhava o coração, transformando o comportamento, transformando a caráter. Esse é o Jesus que a igreja deve louvar e adorar, não esse que estão falando por aí. Glória a Deus, aleluia. Vai se amando. É difícil, mas acontece que isso virou uma febre, virou mania, e ninguém consegue acabar com isso. É daí até que ele foi arrebatada. Mas pastor, já comprei o tênis. Olha, pastor, já comprei o peru. Olha, não é proibido comer. Pastor, é nem salpicão, meu Deus. Eu estou bem preocupado. Come salpicão, come tudo. Falando, vai beber, não pode, mas também é demais. Aí não. Mas para a gente analisar e perceber e entender que Deus é fiel e vela pela tua palavra. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu sei que você não suporta mais ouvir hoje mais nada. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, que Deus é fiel. Eu sei que eu vou apanhar demais, eu vou apanhar, não vou apanhar.